Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal Pausatec, daqui o Cirilo Luís, para falar aqui de um tema já falado durante esta época da NBA, embora mais, lá está neste mês de janeiro, mês passado, que é a questão da regra dos 65 jogos, pronto, por causa da questão, obviamente, dessa regra, não é? Que a regra dos 65 jogos, que é os jogadores para estarem elegíveis para os prémios individuais, não todos, atenção, o do rookie não está englobado. Eu, pelo menos esse tenho a certeza. O clutch, não sei, mas pronto, whatever. E o do Six Man, eu também acho que não está. O de Six Man, quer dizer, não sei. Ou se calhar está, mas não está aquela. Lá está uma das regras, lá está, durante os 65, há regras de 65 jogos, depois já há uns parâmetros para cumprir, e há um deles que é dos 20 minutos, acho que não está no Six Man, mas pronto. O que eu estava a querer dizer, dessa regra de 65 jogos, para um jogador estar elegível, tem que cumprir os 65 jogos para estar elegível, lá está, os prémios principais e as tais All-NBA Teams, All-Defensive Teams, essas coisas todas, e por causa desta época, tem sido uma época muito afetada por causa de lesões, especialmente a calf strain, e com isso, lá está, os jogadores têm falhado jogos, isso e obviamente, pronto, já da época passada tivemos casos como o Lillard, o Haliburton e Tatum, não é? Ficar de fora, Kyrie também. Esta regra está a fazer com que, incluindo esta, que é verdade, há lesões já sempre, atenção, e tem havido sempre lesões, só que esta época realmente, eu até estive a ver lados estatísticos, e realmente desta década, tirando obviamente aquela, lá está, a época das épocas da pandemia, não é? A época da bolha, a época seguinte que até fechavam pavilhões fechados, não é? Em 2021, não é? E que depois havia casos de Covid, atenção, porque isso aí, pronto, não podemos, não podemos ligar essa questão das ausências nessa altura, porque havia uma pandemia, obviamente, e muitas equipas foram afetadas, e pronto, isso aí vamos tirar isso fora, pronto, essas épocas. Mas tirando essas épocas, esta época 25-26, que até ao meio da época tem sido a pior meia época, digamos assim, mid-season, de jogadores ausentes, ou lá está, ausências, jogadores indisponíveis para os jogos por causa da questão, lá está, de lesões, doença também. Ou seja, tem sido a pior. Por isso, realmente, isto, lá está, afeta para a questão destas questões, não é? Das All-NBAs, MVPs. Porquê? Porque há muitos jogadores que, estrelas, lá está, estrelas que estão, que apanharam com essas lesões, não é? E com isso, por exemplo, Nikola Jokic, que na altura, esta altura ainda está lesionado, e quando regressar, possivelmente final do mês, vamos ver, ou na primeira semana de fevereiro, vamos ver, uh, quando ele regressar, vai ficar mesmo no limite de. Ou até pode falhar, lá está. Se atrasar a sua recuperação, pode falhar a questão de estar elegível para o MVP já NBAs. O Embanyama também está no limite. O Giannis também já está no limite. Giannis, salvo já falhou 14 jogos. Só pode falhar 3. Porque lá está, o limite de 106 jogos traduz que só pode falhar 17. E por isso, lá está, tem jogador. O Curry, se entretanto, é um jogador que está a ser ali bem gerido nos Warriors, claro, por causa da questão da idade, não sei o quê, mas se entretanto tiver uma lesão que o afaste por um par de semanas, lá está, 2 semanas, não sei o quê, pá, também já vai ficar outra vez no limite. O LeBron, acho, salvo eu, já não pode, já não está elegível, embora o LeBron não está num nível espetacular, não sei o quê. Aliás, até já questiona se pode ser não é All-NBA, é All-Star, não é? Que é o top 24, 25 jogadores, não é? Então, para as All-NBAs, top 15, acho mais complicado. Temos a questão do Jalen Williams, não é? Do OKC Thunder, que falhou o início da época, falhou os 8 a 9 jogos, primeiros 8 a 9 jogos, e ficou de fora dessa corrida. Por isso, eu não estou contra haver uma regra sobre isso, sobre essa questão de estar elegível, porque eu tenho que também estar ao lado da NBA, que nessa fase, quando eles implementaram essa regra, que foi na nova CBA há 3 anos, vai fazer 3 anos, nessa altura também estava ali o início de conversas e de concursos para a questão dos direitos televisivos. E a NBA tinha que meter aqui algumas coisas
que era para lá está, para valorizar o seu próprio produto e para mostrar às televisões, pronto, o nosso produto, sei que, não é uma liga de load management, sei que mais, que os jogadores também vão jogar nos jogos televisionados, não é? Tipo, lá está, nesses canais, ESPN, ABCs, também está na Amazon e não sei o que, na Peacock e não sei que, agora está, dá em não sei quantas plataformas. Aliás, até a NBA, né, nessa CBA, meteu que ia estar mais rígido na questão dos relatórios médicos desses jogos, atenção, principalmente desses jogos televisionados, em que as estrelas, e a NBA designa os jogadores as stars, os jogadores stars players, os jogadores que foram durante as últimas 3 épocas All-Stars, exato, ou tenham ganho no MVP, Defensive Players, não sei o quê. Ou seja, a NBA designa, lá está isso, os stars players que realmente só podem falhar os jogos, esses jogos de televisão, se realmente estão mesmo lesionados, ou não podem mesmo jogar de maneira alguma. Que até tem havido já multas, já na época passada, não sei o quê, já há multas disso. Acho que o Embiid, por exemplo, levou-me os Sixers, não é o Embiid, é a equipa é que leva com as multas, não é os jogadores. Pronto, os jogadores até podem querer jogar e a equipa, não podes. Por exemplo, caso do Joel Embiid, acho que foi na época passada que os Sixers puseram a descansar, né, o rest, porque tinha feito back-to-backs, ou estava uma semana assim complicada, de viagem, sei o quê, e eles fizeram isso e pronto, e depois levaram com a multa, porque pronto, estava a descansar e, por exemplo, Laurie Markkanen, então, acho que foi na época passada mesmo, que os Utah Jazz, meu Deus, tiveram que pagar e várias multas porque, pronto, tanking, não é? E Laurie vai descansar, não sei o que, ou até podes ir à Finlândia de férias mais cedo, e pronto, e os Jazz pagaram essas multas essas que lá estava, vão em crescendo por cada vez que, por cada incidência, ou seja, imagina, Uh, não sei os valores, mas a primeira multa é $10.000, não sei se é. Depois a segunda passa para 25 mil, depois a terceira 50 mil, depois, ou seja, vai crescendo, digamos assim. Mas pronto, isso aí, pá, eu por um lado, essa questão, esse parâmetro, embora não me faz parte da regra dos 65 jogos, mas falando dessa, eu percebo nem ia estar assim, porque quando está, essa questão é mesmo para limitar o load management, e claro, isto é estamos a falar de jogos televisionados, ou seja, são jogos importantes, não são jogos quaisquer. É verdade que, pronto, não queremos load management em nenhum jogo, mas eu percebo que quando são jogos televisionados, lá está, a nível nacional, que TVs nacionais são os que dão mais dinheiro e são uma boa parte da receita da liga, pá, e por isso eu percebo que tem a ver isso. E atenção, também esses jogos normalmente são transmitidos nacionalmente, também internacional também são, normalmente, porque são realmente os melhores jogos do dia, digamos assim. Mas falando outra vez, tocando outra vez na regra dos 65 jogos, como eu estava a dizer, eu não estou contra haver uma regra, porque agora os números ou as entrelinhas, lá está, que existe na regra, aí sim, porque realmente 75 jogos, que é, lá está, como disse há pouco, significa que só podes falhar 17. Eu acho algo rígido, e por causa desta questão de lesões, que as lesões têm crescido do tom, estas ausências, que lá está, volto a dizer, tirando a época da bolha, que jogaram, lá está, depois foram jogar para a bolha, e a época seguinte, por causa da 2021, depois aquilo normalizou a nível de lesões, não é? 21, 22, 22, 23, e depois voltou a crescer outra vez. 23, 24, 24, 25 e agora 25, 26. A questão de número de jogos que os jogadores falharam tem aumentado, de modo geral, lá está. Claro que este ano está mais à vista de todos. Porquê? Porque é mesmo fãs casuais, porque tem afetado as estrelas. Claro que podem dizer assim, mas casos de Kawhi, Zion, Anthony Davis, pronto, e outros, lá está, os Tatans que têm falhado, Lillard, Haliburton, Kyrie, que já, pronto, embora esses não contam, são da época passada, mas pronto, mas mais aqueles, já está, os Zions, Kawhi, ADs e não sei o quê, claro, esses aí são casos crónicos, não é? Esses casos já estamos mais que habituados, não é? Por exemplo, já Morant também, volta e meia tem problemas físicos e não sei o quê, pá, são casos Lamelos também, coisa. Só que atualmente tem afetado mais jogadores. Lá está um Jokic, que sofreu esta lesão, que é verdade que foi uma infelicidade, não é? Foi uma infelicidade. E depois, pronto, tem casos como o Vitor Wembanyama, que agora até já se fala como está o Vitor Wembanyama e como os Spurs estão ali
a tratá-lo por pinças e não sei o quê. É verdade que a lesão que ele teve na época anterior, no final da época, foi ali mais saúde em si, não foi uma lesão física, foi um problema que ele tinha, lá está, interno. Mas mesmo assim já a malta fala, será que Vitor Wembanyama, quando é que Vitor Wembanyama vai ganhar o Defensive Player? Porque realmente é o melhor defesa da NBA, mas quando é que ele vai ganhar no sentido de, quando é que vai cumprir os 65 jogos? Porque já há essa dúvida, quando é que vai cumprir? Por isso, e depois lá está, por exemplo, o Giannis, que foi um jogador que estava sempre cronicamente nos finalistas e agora este ano é capaz de ficar fora por causa desta regra rígida. E já acho que houve um ano que teve ali muito à risca, digamos assim, de um ano, não sei se foi na época passada ou foi na outra anterior, isso eu já não recordo. Mas o que eu quero dizer é que tipo a NBA meteu essa regra e depois pegando lá está escrito, não tem só essa regra, depois tem ali alguns parâmetros que é a questão da tolerância. Que esse aí eu percebo, que é a tolerância dos 3 jogos, que é um jogador que tenha uma lesão no final da época, lá está, a meio do mês de março, mais ou menos, não é? A faltar um mês ou semanas, ou até em março, quer dizer, março é um bocado complicado jogar os 62 jogos, início de março, mas o que já aconteceu, por exemplo, o Sengun, eu lembro no caso do Sengun, foi há 2 anos, que falhou e é mesmo season ending, ou seja, nem podia jogar se os Rockets fossem, nem podia jogar play-in, nem playoffs, nem nada. Há a tolerância dos 3 jogos, ou seja, se o jogador chegou lá está a meio de março, teve uma lesão grave, ficou afastado do resto da época, mas já tinha jogado 62 jogos, ou seja, em vez de ter jogado 65, jogou 62 jogos, está elegível. E eu aí, ok, fixe. Temos aqui alguma tolerância da NBA e embora eu acho que devia fazer também para o outro lado, ou seja, para o outro lado, no outro extremo. No início da época, casos como, por exemplo, J-Dub, que falhou lá está 18, 19 jogos e assim já acabou, it's over, não joga, já não está elegível para a questão do ser all NBA, como foi na época passada. Eu acho que devia haver também no início da época, que é jogadores, como o caso do J-Dub, não é? Que falham nisso da época, pá, tenha essa tolerância dos 3 jogos. Ou seja, a Opening Week não contar, digamos assim. Para os jogadores que não vão jogar a Opening Week ou os 2 primeiros semanas, 3 semanas, aqueles 3 primeiros jogos também não contar também. Ou seja, haver jogadores que falham aquela primeira semana, pelusão mesmo, atenção. Ok, esses jogadores passam a estar elegíveis. Não é para os 32, que já vou falar de discutir a questão de nome, mas tenha a tal tolerância dos 3 jogos. Para mim devia haver isso no início. E também já agora, eu sinceramente, pronto, a questão da NBA Cup, não é? A NBA Cup que não conta para nada, digamos, é um buraco negro autêntico, digamos assim, que é, conta quem ganhou a taça e não sei o quê, mas depois chega ao fim lá de estatísticos, conta para nada. E também não conta para isto. Ou seja, um jogador pode ter jogado tipo Vitor Wembanyama, que jogou a final, como nós sabemos, não é? Os Spurs, mas não conta. Passado não conta. Que é a final da NBA Cup não conta. E acho que podia contar, mas pronto, até podia para suavizar um bocadinho. É verdade que isto não engloba todos os jogadores, só engloba 2 equipas, mas pronto. Ok. Mas pronto. E depois, a regra mais desses parâmetros das regras dos 65 jogos, há uma que essa regra é claramente, não vou dizer claramente, é muito virada para a casa das apostas, que eu aí já sou contra. Que é os 20 minutos. Tem que jogar 20 minutos. Isso aí é claramente olhar para a casa das apostas. Claramente. E é a NBA de fazer com que os casos como, embora o Mikal fez isso na época passada, mas não foi para concorrer para prémios, nem para além de NBAs, fez para cumprir os estágios de 82 jogos. Mas essa regra é claramente para casos de jogadores que estão na última semana ou coisa assim, ou nos últimos dias, no penúltimo jogo e último jogo, estão ali lá está, 2 jogos de coisa, mas a equipa já está nos playoffs, já sabe que vai ficar em segundo ou terceiro lugar, ou já sabe que vai estar ou no play-in, tipo oitavo ou nono, já sabe que vão estar nesses lugares, e como tem play-in logo na semana seguinte, jogos do play-in, não é? E eles pode haver aquela tentação, e acho que já aconteceu, de se tiver tudo definido, é pá, vamos cansar os jogadores nos últimos jogos, está no penúltimo, no último jogo, e pronto. E há aquele jogador, tá, mas preciso destes jogos para a questão de ser All-NBA, ou está para um prémio, não sei o que mais, e pronto. O que é que acontece? Os jogadores, principalmente no último jogo, não é? Vemos disso, os jogadores
entram no jogo e depois jogam 1 minuto ou 2 e pronto, está feito. E com esta regra, pronto, não, já são obrigados a jogar, se caso faltar um jogo, a jogar a 15, 20 minutos. Não, neste caso são 20 minutos. E eu isto é claramente a casas de apostas, porque casas de apostas, nesses casos, últimas semanas, já o pessoal vai ali na casa de apostas apostar, casos que já sabem que vai dar under, não é? A nível de estatísticos, tipo Michael Bridges, na época passada. Houve casos como o Joel Holiday, acho que também o Zubac fez isso há 3 épocas, ou coisa assim, de jogadores que, ok, vamos jogar e tal, e depois vou embora, só foi para cumprir aqui, e claro, a casa de apostas perde imenso dinheiro, porque muita gente mete lá e não é só uma moeda, são algumas notas, entre aspas, e nos unders, e a casa de apostas perde, e isso é claramente para casos de jogadores que realmente estão na corrida para isso e têm que jogar os 20 minutos, que é para a questão dos overs e unders não serem afetados para casas de apostas. É claramente. Por exemplo, e isso até pegando no caso do Haliburton, que, coitado no moço, como vocês sabem, na tal época que estava com problemas físicos, sei que depois teve até ao final da época a jogar e tinha que jogar os 20 minutos. O Jalen Brown, a mesma coisa que estava, embora o Jalen Brown era muito difícil, mas na cabeça dele ainda era possível ser nomeado para já NBAs e ele fez isso, não é? Mesmo com problemas físicos, ele fez isso aí, teve a fazer a piorar, digamos assim, um pouco a sua situação para a questão dos playoffs. E depois acho estúpido no sentido de, imagina, um jogador está a jogar, como por exemplo aconteceu esta época, do Sengun, esta época jogou, ganhou o ressalto e depois lesionou-se. Foi logo 1 minuto. E foi legítimo. Uma lesão, não sei o quê. E que é? Vamos tirar esse jogo? Não sei o quê. Como o Giannis, o tal Afonso fez um jogo contra Detroit, lesionou-se. Esse jogo não conta? Mas 20 minutos. Mas fogo. Mas que o Giannis não queria jogar os 20 minutos? Ou a equipa não queria jogar, que ele não jogasse os 20 minutos? Não. Foi uma lesão legítima. É por isso que para mim isso a regra devia acabar. Mas no último jogo vai acontecer isso, sei que é dos jogadores entrarem, ou jogar 1 minuto ou 2, ou jogar meio período, sei que. Mas isso se for para os últimos jogos, pelo amor de Deus, se são jogos que não conta para nada, realmente que a equipa tipo. E atenção, eu nesse caso até percebo, pronto, para mim, que se lixe, não é? Tipo, são os últimos jogos, não conta para nada, sei que mais, e tipo, eu percebo que eles estão ali a poupar por causa dos playoffs, não é? Mas pronto, é o que é. Agora, e é por isso que, que eu, agora chegando ao fim, na conclusão, e dando o meu modelo de regra. O meu modelo de regra, formato de regra, é, em vez de ser os 65 jogos, passar para 58. Que esse número, os 58 jogos, é atribuído ou está nos limites da questão dos scoring champs, dos assist champs, ou seja, o líder em pontuação, líder de assistências, líder de ressaltos, líder dos roubos de bola, líder não sei o que mais. Esse líder de nível de stats. E eu meti essa regra dos 58 jogos em que não há essa cena dos 20 minutos, que isso é claramente para casas de apostas, obviamente. Claro que também pode ser um bocado para as TVs, não é? As estrelas têm que jogar, não sei o que mais, nos jogos, não sei o quê. Sim, também pode ser, também. Mas é claramente para casas de apostas. Quando é minutos, não sei o quê, isso é claramente para o jogo dos jovens andas, do gambling. Mas pronto. O que é que eu fazia? Pegava nessa regra dos 58 jogos, lá está, dos líderes, pontuações, assistências, essas coisas todas, metia, ou seja, aqui, fazia isso, e acrescentava a tal tolerância na mesma, ou seja, mantinha a tolerância dos 3 jogos no final e no início da época, tal como estava a falar há pouco, e o jogo da NBA Cup, para mim, devia contar. Ou seja, o caso do Vitor Wembanyama, jogou, ok, mais um jogo para o Vitor amanhã. Mas assim, os Spurs, 83 jogos, opá, por amor de Deus, por um jogo, coisa. Eu fazia assim para suavizar um bocado, pronto, suavizava as coisas. E assim, os jogadores, tipo como é o caso do J-Dub, ainda estava na corrida. O J-Dub, com isto, ainda podia estar na corrida se fosse essa regra dos 58 jogos, mais a tolerância dos 3 jogos falhados na Opening Week, fazia com que o J-Dub, que como eu disse, falhou 18 aos 19 jogos, estava na corrida na mesma e até podia falhar mais alguns jogos, ficava, porque lá está, falhou início de época e aumentou a margem. Ou seja, em vez de ter o limite de 17 jogos falhados, com esta regra, passou, lá está, ao passar para isto, passa para 24, mais os tais 3 jogos de tolerância, passa para 27. Ou seja,
estava dentro da corrida. O Jokic, com esta regra dos 58 jogos, esta regra minha que eu tenho de 58 jogos, também já estaria ok, confortável. O Giannis ainda estava na corrida, ele só falhou 14, ainda estava na corrida. Curry também, pá, por aí fora. O LeBron não sei se ainda estaria, mas pronto. Ou seja, com esta regra fazia com que, coisa, porque lá está a passar de 7 jogos para 24. Mais a questão da tolerância dos 3 jogos, mais a questão do joguito, lá está, da NBA Cup, por exemplo, ao Banyama, acho que ainda ficava na corrida, acho eu, em Banyama. Acho que ainda ficava. E eu acho que para mim era mais sensato. Agora, atenção, há um lado que é coisa e depois há outro, lá está, aos dois extremos, que atualmente estamos no mundo a ver muitos extremos. E depois há outro extremo de, isso dos jogos não ia contar, nha. Ou seja, até para essa malta, um jogador jogava 40 jogos já contava. Eu isso já sou contra, porque aí eu já sou contra isso de, não, meus amigos, só joga 40 jogos, para mim, não. Ou 50 jogos, não. Tipo, jogar metade da época, para mim, não vale a pena. Para mim, lá está, eram os 58 jogos com as tais tolerâncias e o jogo da NBA Cup contar. Porque isso dos 58 jogos traduz que o jogador fez 70 jogos, digamos assim. E mesmo com a questão da tolerância, que passa lá está dos 58 para os 82, faz com que joga 67%, ou seja, 2 terços. Para mim era isso. É 2 terços ou 70%. Para mim, ok, fixe. E agora, para finalizar, a questão da malta dos jurados, malta que vota para esses prémios e para esses times e isso que, pronto, dizem, esta regra é parva porque nós contabilizamos isso e acolá, não sei o que mais. Já tenho ouvido, lá está, em podcasts e não sei quem sei que mais e por aí fora. E em entrevistas dessa malta a comentar, não sei o quê, os jurados têm sempre atenção. E só pá, eu não vou dizer que a maioria não tenha, acho que a maioria tem. Só que há sempre pessoas que não é? E aliás, não posso me esquecer que há jurados que, por exemplo, já vi da Monta. Estou a dizer, nesta década. Nesta década já vi da Monta Sabonis no Mal Defensive Team. Já vi um Derrick Rose a ser em primeiro lugar do MVP. Exato. Já vi. Foi na primeira época do Jokic MVP. Houve alguém que meteu o Derrick Rose como primeiro lugar do MVP. Ou seja, e já vi também caso de All NBA Teams que também com jogadores com, lá está, com poucos jogos, com 50 jogos só. Mas pronto, ok. Cada um, pronto. Lá está, é tal cena. Depois é bem a questão da liberdade, que isto limita-se. Pá, não, acho que não. Isto, dessa regra, é para os jogadores e também serve para um bocado para os jurados, porque não estou a dizer que são todos, obviamente, nem a grande maioria, mas há sempre uns aos outros que não vai pelas preferências, não sei o que sei que mais e pronto. E não podemos esquecer que esses votos conta muito e até conta a nível de dinheiro. Lá está, os MVPs, os All-NBAs, porque até há jogadores que têm contratos, os contratos têm esses bónus, até para o All-Star também tem esses bónus, por isso, coisa. Mas pronto, está aqui a minha opinião sobre esta regra, está aqui a minha sugestão da regra que mudava, ou seja, a regra mantinha, mas com mudanças do número de jogos e não sei o quê, até a tolerância até ser mais flexível, ser mais para o final e para o início. Mas eu gostava de saber a tua opinião. Comentei aí na caixa dos comentários o que é que tu achas desta regra, se não devia existir, ou se devia existir também com uma alteração, ou se esta regra está perfeitamente bem e os jogadores é que têm que jogar, mesmo lesionados, tipo. Embora eu sou contra isso, lá está, porque pegando por causa da questão do Haliburton e do Jalen Brown, não é? Que são casos de jogadores que estavam ali a tentar correr isso com esta minha regra, a minha versão, fazia com que, ok, não entre, o caso Haliburton regressou mais cedo de lesão, assim já não tinha regressado tão cedo da lesão, não é? Regressava tipo uma semana ou 2 semanas, não é? Recuperava ali aquela semana ou 2 a mais e pronto. E ele não precisava de jogar os 20 minutos, não é? Se houvesse jogos que eram blowouts, tanto para a vitória como para a derrota, epá, jogou 15 jogos, está tudo bem. Ou no últimos jogos, os Pacers estavam ali já com a sua vida feita na época regular, lá está, fazia a tal cena, para o último jogo, pelo amor de Deus. O último jogo já sabemos perfeitamente que é para a malta, no caso de equipas, coisas, só sabemos que vai entrar aquela malta da G-League e o caraço, e os two-ways, e os 10 days contracts, essa malta toda, pá, já sabemos, e, pelo amor de Deus, mas pronto, a NBA quer fazer isso, que é maldita gambling, mas pronto, para esses movimentos de gambling, eles estão muito empenhados, investigam e nhanhanhã, e castigam os jogadores, sei quê. Mas para casos de polícia já não afeta tanto. Mas pronto. Pá,
Espero que tenham gostado. Se gostaste, deixa o like. Se inscreve aqui no canal, que também é o melhor que podem fazer aqui para o canal e para apoiar. Grande abraço a todos e até uma próxima. Tchau, tchau.